flua como um rio, e o amor seja vestimenta dos que são conhecidos pelo nome do Senhor, povo santo. Quero ser as mãos que trazem cura, saciar aquele que tem fome, ter nos olhos compaixão, mostrar tua graça e perdão que traz a vida, restauração. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei a salvação. Leva-me aos que estão sedentos, eis-me aqui, usa-me em tuas mãos. És a lei, eu, o barro pronto estou pra ser moldado, eis-me aqui, usa-me. A cura para a alma vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei a salvação. Formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Há tanto para fazer ao nosso Deus. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei. E a cura para a alma vive em mim. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei a salvação. A salvação. Formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Muito boa noite a todos. Depois deste momento de louvor e de adoração a Deus através de cânticos, vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus, mas antes vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida, a sua vida, sobre as coisas que vamos fazer agora.
para que Deus realmente, pelo seu Espírito, esteja nos guiando e nos conduzindo em todas as coisas que vamos fazer neste culto online, pedindo que Deus realmente nos abençoe. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua face, reconhecendo a Tua santidade, a Tua soberania, reconhecendo que Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, e nós, conquanto alcançados pela Tua graça, ainda somos pecadores, mas graças ao Senhor, o Senhor providenciou meios para resolver as questões das nossas pecaminosidades. Nós lhe agradecemos o louvor que foi cantado neste momento, e agora, Senhor, nós lhe pedimos pela mensagem da Tua palavra que vamos receber mais um ensino acerca da oração, como o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Oramos por nós, oramos pelo estudo, oramos por vocês em casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O estudo da semana passada foi o estudo em que o Senhor Jesus Cristo, com base no que Mateus relatou no capítulo 6, nos mostra a importância de atendermos e acatarmos os critérios que o Senhor Jesus Cristo definiu para que quem deseje orar a Deus, quem deseje falar com Deus através da oração, primeiro precisa olhar a presença desses critérios na sua vida pessoal. Estão ali, como no capítulo 6, a partir do versículo 5, o Senhor Jesus então mostra os critérios que devemos levar a sério no nosso desejo de nos aproximarmos de Deus, de termos comunhão com Deus e de orarmos ao Senhor nosso Deus. Hoje nós vamos voltar ao mesmo texto de Mateus, capítulo 6. Abra lá a sua Bíblia, porque este capítulo faz parte do sermão que Jesus proferiu lá na montanha, como alguns dos primeiros atos, algumas das primeiras ações dele como Filho de Deus que veio a este mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. E nas primeiras instruções, ele inclusive ensina como orar. Então, Mateus capítulo 6, vamos ler o versículo, a partir do versículo 5 até o verso 14. Palavras de Jesus. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Porque os hipócritas gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa. Verso 6. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto, então seu pai, que te vê em secreto, te recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Então vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então lembramos há pouco que esse texto começa com o Senhor Jesus Cristo dizendo que precisamos estar adequados na presença de Deus. E ele então dá aí os critérios para essa adequação. Interessante que essas adequações terminam com uma admoestação dizendo acerca do perdão. Dizendo que se nós não perdoarmos as ofensas daqueles que nos ofenderam, o nosso Pai Celestial também não perdoará as nossas ofensas. Isso é sério, isso é importante. Ou seja, há uma relação direta entre o perdão que eu dou a quem me ofendeu e o entrar na presença de Deus, que é santo e não admite que alguém lhe peça perdão sem que primeiro aplique perdão a quem depende de mim, de você, para ser perdoado e ter paz de espírito em seu coração. Mas hoje, nesse mesmo texto, eu quero focar nos ensinos de Jesus, só que com base a partir do versículo 9. Ele começa a oração propriamente dita como resposta ao pedido dos discípulos que Jesus os ensinassem a orar. E aí, verso 9, verso 10, verso 11, verso 12 e verso 13, Jesus usa desses 4 versos para ensinar 4 verdades importantes sobre oração. A primeira delas, a quem devemos nos dirigir quando orarmos? Você deve ter observado que ele disse que vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A quem devemos nos dirigir? E por que é importante que nós saibamos disso? É importante por 3 razões, pelo menos. Primeira delas, há pessoas que oram se dirigindo a Jesus. Jesus não mandou a gente orar se dirigindo a Ele. Ele disse que a gente deve orar dizendo Pai Nosso, nos dirigirmos ao Pai que está nos céus. Então, se dirigir a Jesus através da sua oração é um equívoco grave que você comete e que precisa corrigir. Mas tem um segundo motivo. Há os que oram se dirigindo ao Espírito Santo. Gente de Deus! O Espírito Santo, ele é o nosso Consolador. Aí você diz, mas ele é Deus, mas não foi isso que Jesus ensinou. A gente deve se dirigir ao Pai e não ao Espírito Santo. Porque aí nós estamos cometendo um erro de compreensão bíblica, de ensino bíblico ministrado pelo Senhor Jesus Cristo. E há uma terceira coisa. Aos que se dirigem na oração à Trindade. Pai,
dizendo Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu acho até que fica uma frase bonita, linda, maravilhosa. Mas é equivocada. Ela não se encaixa no ensino que nosso Senhor Jesus Cristo nos ministrou sobre oração. A quem devemos nos dirigir quando orarmos? Ao Pai Celestial, como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O teu nome. Então, é a Ele que devemos nos dirigir, ao Pai. Você não vai encontrar nenhum momento na Bíblia Jesus orando a Ele mesmo, Jesus orando ao Espírito Santo, Jesus orando até a Deus, porque ele acha que a relação de oração inclui o filho falando com o pai. Então é uma relação de pai e filho e de filho com o seu pai. Quando você orar, ore ao Pai que está nos céus. Corrija a sua oração. Vai pelo que Jesus ensinou. E a tendência é tudo acontecer de uma maneira surpreendentemente maravilhosa. Segunda coisa que Jesus ensinou na oração é que quando nós orarmos, eu posso incluir na oração 4 assuntos. Se você verificou, a partir do versículo 11, ele começa a dizer quais são os assuntos, mas não somente estes. São 4 áreas de assuntos que nós podemos incluir nas nossas orações. Quer ver? A primeira área que podemos incluir na nossa oração é a gratidão. Ou seja, quando eu oro agradecendo a Deus as bênçãos, a saúde, o ar que respiramos, o alimento, enfim, por aí, coisas que geram gratidão no meu coração, eu oro por causa das manifestações e das bênçãos de Deus sobre a minha vida, as alegrias que Ele traz à minha vida, mesmo alguns tipos de dificuldades, eu posso e devo orar agradecendo. Por quê? Porque eu sei, e você também sabe, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Não, eu posso agradecer não apenas por boas coisas que acontecem, mas mesmo as coisas difíceis, complicadas, posso vê-las como boas para o meu crescimento, para a minha relação com Deus e para demonstrar a Deus que, a despeito de crises, a despeito de dificuldades, eu posso ser grato a Deus por essas coisas. Gratidão é uma área da oração quando eu me dirijo ao Pai. Tem uma segunda área, é a intercessão. Eu oro intercedendo a Deus, ao Pai, quando eu oro por você que está aí me ouvindo, pela sua família, pelos seus problemas, pelas suas dificuldades. Intercessão é quando eu oro e falo com Deus sobre outras pessoas, sobre assuntos que envolvem outras pessoas, outras vidas. Então, eu aceito me unir a você e também junto com você eu vou interceder a Deus. Não que você, orando sozinho ou sozinha,
não possa ser ouvido por Deus, mas significa que eu estou dando vazão a uma coisa que a Bíblia me ensina. Me alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então eu oro intercedendo. Eu falo a Deus por você, eu falo a Deus acerca do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, da sua saúde, do seu emprego, da sua escola, da sua faculdade, de toda e qualquer dificuldade que esteja na vida de outras pessoas. Isto nós chamamos de intercessão. Terceira área de oração é a petição. A petição é quando eu oro a Deus pelos meus assuntos. Aí você não é incluído, você não é incluída, eu falo sobre mim, sobre a minha pessoa, minhas necessidades, meus desafios, minhas tristezas, minhas alegrias, minhas dificuldades, quando eu oro a Deus pela minha própria pessoa. E aí eu entro no quarto, fecho a porta e ali na presença de Deus, eu então derramo a minha alma para poder dizer a Deus que eu estou precisando da intervenção dele na minha vida em um ou outro assunto que surja e que eu não consigo resolver, não consigo solucionar. E aí eu preciso falar com Deus para buscar direção, orientação, para que a vontade dele seja feita na minha vida. Então já falamos de 3. A gratidão, a intercessão e a petição. A última área da oração é a confissão. É quando eu peço a Deus que escute as minhas falhas, que eu vou confessar, escute os meus pecados, que eu também vou confessar, as minhas inconsequências, as minhas irresponsabilidades. Então eu abro meu coração para confessar o que Deus já sabe que eu pensei, o que Deus já sabe que eu falei e o que Deus já sabe que eu fiz. Nós pecamos não só por atitudes, mas pecamos por palavras e eu diria até mesmo muito mais por pensamento. Aí eu incluo na minha oração a confissão dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros, das minhas esquisitices, da minha falta de amor, enfim, de tudo que eu não deveria ser nem fazer, eu então confesso a Deus para lavar pelo sangue de Cristo, pela fé, a minha alma, o meu coração, a minha vida. Portanto, Jesus nos ensina com essa oração que há 4 áreas da oração que eu devo incluir. Mas aí você pergunta, obrigatoriamente 4 áreas? Não, você quer só agradecer, você ora só agradecendo. Você quer interceder por alguém? Você ora só falando com Deus sobre alguém. Você quer pedir por você? Você ora só pedindo. Você quer confessar? Você ora só confessando. Portanto, confissão é quando eu oro a Deus falando sobre os meus pensamentos, os meus olhares, as minhas falas e os meus procedimentos pecaminosos. Aí eu coloco eles para fora, porque Deus já sabe que eu os cometi. A terceira parte da oração, como ensinada pelo Senhor Jesus Cristo,
É muito legal, é muito bacana. É assim, terceiro lugar, para ter acesso ao Pai Celestial, eu tenho que ter uma credencial. O que é uma credencial? Eu lhe mostro. Se eu vou ao médico, eu tenho plano de saúde, primeira coisa que eles pedem é essa credencial do meu plano de saúde. Sem essa credencial, não posso ser consultado, não posso ser medicado, não posso. Outra credencial é essa aqui, a minha habilitação. Se eu pretendo dirigir, eu tenho que ter esta credencial que me habilita a pegar um veículo, um automóvel e sair dirigindo. Agora eu tenho outra credencial que é muito legal. É essa aqui, ó, a de pastor, a identidade pastoral. Se eu chego em algum lugar, por exemplo, num hospital, e digo que eu quero fazer uma visita pastoral, eles vão dizer, cadê sua credencial? Eu então mostro a minha credencial de pastor para ter acesso ao paciente que eu desejo visitar para fazer visita pastoral. E aí, claro, eu tenho algumas liberdades nessa visita que outras pessoas que não são pastores não podem ter. A credencial. Para mostrar sobre a credencial, Jesus não falou sobre ela aqui no texto. Ou seja, você, eu, qualquer crente, não tem acesso direto ao Pai. Quando eu vou à presença do Pai e oro, ao final eu digo, porque eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é assim que nós oramos? Isso não é só forma de terminar uma oração, não, senhores. Então eu vou lhe pedir que você venha comigo ao Evangelho de João, capítulo 16. Olha o que Jesus disse em 2 versículos. João, capítulo 16, versículos 23 e 24. Olha o que ele disse para mim e para você acerca da nossa credencial quando oramos ao Pai Celestial. Versículo 23. Assim disse o Senhor Jesus. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. A nossa credencial de acesso ao Pai, através da oração, é o Senhor Jesus Cristo. Eu não digo amém a uma oração que não termina com credencial, que é Jesus. Os crentes precisam entender, os pastores precisam entender que o Senhor Jesus Cristo é a nossa credencial de acesso ao Pai. Aí você pode querer me perguntar, então, eu não posso falar direto com Deus pessoalmente? Claro que pode. O que você não pode é dizer a Deus, Senhor, eu estou orando em nome da Natália, eu estou orando em nome do Juninho, eu estou orando em nome do meu pai. Não. Aí eu preciso que você entenda 3 coisas sobre a nossa credencial. A primeira delas. Por que estamos ensinando que tem uma credencial? Porque a Bíblia ensina. Mas por que estamos ensinando ainda?
Porque há aqueles que apresentam como credencial de acesso ao Pai a Trindade. E termina a oração dizendo assim: porque eu oro em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não é bonito dizer isso? Não fica meio até um pouco charmoso orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo como credencial? Fica. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Peçam em meu nome. João 16, versos 23 e 24. A Trindade não é a credencial na vida de oração. Segunda coisa sobre isto. Aos que apresentam, como credencial, o Espírito Santo. Oram ao Pai em nome do Espírito Santo. Meus queridos, não foi isso que Jesus ensinou. Não briguem comigo. Eu estou apenas ministrando as palavras do Senhor Jesus Cristo. A credencial de acesso ao Pai é Jesus. Jesus disse em João 14,6: ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que ele disse isso? Porque ele disse: eu sou o caminho. Portanto, não é feio você mudar o seu jeito de orar em termos de apresentação da sua credencial. A credencial que agrada ao Pai, a credencial que alegra o coração do Pai, é o Filho, é Jesus, é o nome de Jesus e não o Espírito Santo. Há uma terceira verdade nesse assunto da credencial. Aos que terminam a oração e não apresentam credencial nenhuma. Terminou a oração, não disse a Deus em nome de quem orou, nada. Simplesmente, obrigado pelo meu emprego, eu confesso o meu pecado, amém. Uai, você pensa que isso mexe o coração de Deus? Meus queridos, repito João 16, versos 23 e 24. Naquele dia vocês me perguntarão, não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo que vocês pedirem em meu nome. Verso 23. Agora o 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Qual é a nossa credencial de acesso ao Pai através da oração? O Filho, o Senhor Jesus Cristo, que disse que é para pedirmos em nome dele. Vamos consertar? Não é feio, não é desonroso. É só um ato de obediência, fazendo como Jesus ensinou. Quarto e último lugar. O quarto e último lugar chega a ser até interessante. Quando terminar uma oração, como é que eu posso confirmar a oração que eu fiz? Ou alguém que está do meu lado orando junto comigo pode confirmar a minha oração? Ou eu possa confirmar a oração dele? O que nós dizemos no final de uma oração? Depois que nos dirigimos ao Pai, dissemos quais eram os assuntos da minha oração, depois que eu apresentei a minha credencial, qual é a última palavra quando nós então terminamos a nossa oração? É a palavra Amém. Olha aí no versículo 13 de Mateus 6.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa palavrinha de 4 letras é de uma importância absurda. Absurda. Por quê? Porque quando eu terminar a minha oração, eu devo confirmar a Deus o que eu disse para Ele através da palavra amém. O que essa palavra significa? Significa a mesma coisa de você dizer assim, que assim seja no céu. Ou você pode substituir a palavra amém dizendo o seguinte, eu concordo com essa oração. Você dizendo isso, você está dizendo amém. Ou você pode dizer uma outra coisa. Eu apresento no final dessa oração toda a minha convicção de que o que eu falei é a verdade que o Senhor já conhece. Ou seja, eu apresento a mesma credencial. Jesus. Quando eu terminar a minha oração, quando você terminar a sua oração, a palavra amém é a palavra que confirma tudo que foi dito na oração. Por isso, se não for você que estiver orando, mas estiver acompanhando uma oração de alguém, tome cuidado para você não dizer amém a qualquer coisa que seja dita contra a vontade de Deus. Cuidado. Ore junto, em silêncio, prestando atenção. E você pode dizer amém a cada palavra, a cada frase, a cada assunto, ou deixar para dizer um amém final, lá no final da oração. Isso chama-se de a confirmação da oração. A palavra amém, que quer dizer que assim seja, eu concordo com essa oração que foi feita, eu apresento a mesma credencial que é Jesus. Amém. Encerro finalmente dizendo o seguinte: tomara que Deus, tomara Deus que sejamos capazes de saber orar como Jesus ensinou. Porque eu entendo que só do jeito que Jesus ensinou é o correto. E nossas orações, sendo feitas de maneira correta, como Jesus ensinou, nós temos a garantia efetiva de uma resposta que muito nos alegrará o coração. Então, espero que tenha sido útil essa noite. Hoje, dia 23 de julho de 2020, o estudo sobre os conteúdos de uma oração como Jesus nos ensinou. Como Jesus nos ensinou. Deus te abençoe. Você vai poder assistir esse vídeo várias vezes, quantas você quiser, para fixar na sua mente e no seu coração o estudo desta noite. Eu quero orar agora, fazendo gratidão, intercessão, enfim, aquilo que aprendemos hoje. E eu quero convidar você
para esse momento de oração, em que nós vamos orar pela nossa igreja, pelos enfermos, pelos missionários, pelos desempregados, pelas pessoas que têm na família pessoas ainda não convertidas, pelo Brasil, pelos brasileiros, pelos líderes políticos da nossa nação. Vamos orar? Oremos ao Pai. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Nós lhe agradecemos porque o Senhor Jesus Cristo já trouxe o teu reino e implantou ele em nossos corações quando cremos nele como nosso Salvador e nos submetemos a ele como nosso Senhor. Nós lhe agradecemos, Pai amado, porque o Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia sobre a nossa mesa, até com a oportunidade de podermos dividir este pão com quem não o tem. Nós lhe agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos perdoado dos nossos pecados quando nós o confessamos. E agora, Pai amado, eu quero lhe pedir pela vida da IBV Nova. É uma igreja do Senhor Jesus Cristo que está caminhando na direção do arrebatamento, de ser arrebatada por Ele, Jesus, que é o Senhor da igreja. Eu quero lhe pedir por aqueles que por alguma razão estão passando por um tempo, por um momento de esfriamento, do entusiasmo pela fé, por Jesus, pelo Senhor e pela palavra, e até mesmo pela igreja. Tem compaixão e misericórdia, Senhor, dessas pessoas. Eu quero lhe pedir por aqueles que estão enfermos, que a tua graça curadora seja derramada sobre essas vidas como curador e que elas tenham a saúde reconstituída. Eu quero lhe pedir, Senhor, pelos que estão desempregados e, nesse sentido, que o Senhor dê uma oportunidade para que voltem ao mercado de trabalho pelos motivos que a tua palavra nos ensina que nós devemos trabalhar. Quero lhe pedir pelas famílias que têm familiares não convertidos ainda, como é o meu caso, Pai. Eu tenho familiares que não se converteram a Cristo. Eu quero lhe pedir, Senhor, pelo suprimento do Senhor na vida daqueles que estão vivendo com extrema dificuldade socioeconômica. Eu quero lhe pedir por aqueles que estando empregados, não deixem de ser fiéis e leais ao Senhor. Eu quero lhe pedir, Pai, que o Senhor continue se manifestando em nosso meio através da sua bendita palavra. Abençoa os missionários, as frentes missionárias da IBV Nova e outras tantas no estado do Paraná, no Brasil e no mundo, onde os missionários e missionárias estão levando a mensagem de que Jesus é a esperança que transforma. Muito obrigado pela pregação desta noite, Senhor. Que teu Espírito faça ela uma verdade em nossos corações. Muito obrigado porque o Senhor esteve conosco como sempre o Senhor tem estado. Guarda-nos do mal, guarda-nos do pecado e dê-nos uma noite de descanso embaixo da tua graça. Pois assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nesses dias de desespero, incerteza e medo,
Deus